Bem, então, antes de começar, como sempre, bom dia aos nossos irmãos encarnados aqui conosco online, mas também os desencarnados, né, nessa conexão, a maior conexão que existe, que é a nossa conexão mental, das nossas energias, dos nossos pensamentos. Então, sempre damos boas-vindas, né, a esses amigos que vêm conosco estudar também e nos proteger, trazer essas bênçãos aos nossos lares. Bem, e como a Ana bem falou hoje, no início, nós vamos estudar o livro Boa Nova, no capítulo 29, Os 500 da Galileia. Bem, e hoje a penúltima lição, a lição de número 29. E essa lição é muito interessante, né, muito bonita também, já quase encerrando, né, todo o livro. Primeiro porque os 500 da Galileia, né, foi um fato, um evento, que se a gente procurar nos evangelhos, né, principalmente nos evangelhos ali dos apóstolos de Jesus, nenhum deles registrou essa parte, né, esse evento dos 500 da Galileia. E isso a gente só encontra lá em Paulo, né, no evangelho de Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, quando Paulo descreve, né, que depois Jesus foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, esse evento só foi colocado aqui por Paulo e nenhum outro, né, nenhum outro lugar, ou nenhuma outra fala, né, do Evangelho. E aí, então, Humberto de Campos traz para nós esse presente dos detalhes, né, o que foi esse fato, né, dos 500 da Galileia. Quem são esses 500 da Galileia? O que aconteceu, né? Então, realmente, é um presente para nós. E aí, para iniciar, Humberto de Campos nos fala, depois ali da crucificação, do Calvário, de tudo aquilo que ocorreu com o Mestre, e aí, em seguida, as primeiras manifestações de Jesus, né, quando ele apareceu a Maria de Magdala e depois aos discípulos, né, várias as aparições, mesmo depois daquela certeza, né, que o Mestre ainda continuava na sua vida eterna, da certeza da vida eterna, da vida do Espírito, os amigos de Jesus, né, tanto os apóstolos como os outros mais próximos, sentiam uma saudade imensa, né, da palavra e do convívio de Jesus. E a maioria daqueles, né, que se gostavam da mensagem, de estar no convívio de Jesus, se apegava também aos discípulos, né, como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. Então, mesmo, né, com a mensagem de que Jesus tinha voltado, de que Jesus, né, continuava na sua vida eterna, né, na vida do Espírito, ainda dava aquela saudade gigantesca no coração daqueles que o seguiam e daqueles que procuravam a Jesus, né, que se assemelhavam tanto com a sua mensagem. E aqui a gente já retira a nossa primeira lição, né, desse fato aqui, que é o convívio. Então, o que eles sentiam saudade de Jesus? Será que é de escutar Jesus, ou de apenas vê-lo, né, de apenas ouvir falar dele? Não, na verdade, do convívio, né? E quando nós falamos do convívio, eram aqueles seus servidores mais fiéis, né, que abraçavam de corpo e alma a mensagem de Jesus. E aí, lembremos também, falando dessa conexão, né, dessa harmonia, dessa afinidade, nós lembramos da família espiritual. Então, os espíritos, né, os irmãos que sentiam saudade de Jesus, era exatamente a sua família espiritual aqui na Terra, que ele tinha, né, feito ali durante a sua estadia aqui conosco. E falando de família, nós lembramos, né, que a nossa família aqui na Terra, o lar, é a nossa forma primeira de evolução. Quando a gente consulta, por exemplo, né, o Consolador, livro Consolador, na questão 110, fazem a pergunta a Emmanuel, né, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E aí Emmanuel responde que a melhor escola ainda é o lar, ou seja, a questão do convívio, né, novamente, da intimidade, da convivência, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter.
os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo. Olha só, que interessante, né? Aqui Emmanuel faz uma revelação, na verdade. Qual que é a grandiosa tarefa de toda a cristianização, do cristianismo redivivo ainda? É a questão da importância do lar, da convivência, né, das nossas relações mais próximas, da nossa intimidade com o próximo, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então, colocando exatamente, né, essa questão do convívio e da intimidade com Jesus. Nós lembramos aí das lições, né, que estudamos durante o Boa Nova. Qual que era a marca, né, o registro ali tão querido, tão importante de Jesus? Será que eram as suas pregações? Será que eram as suas construções, né? Falar que Jesus trouxe igrejas, trouxe religiões? Não, né? Mas justamente o seu exemplo, as suas palavras de carinho, né, o seu convívio ali com os apóstolos, na sua simplicidade, nos seus exemplos, e é isso que Humberto de Campos, né, começa a nos registrar aqui nessa lição. Então, aquele ambiente, né, de todos aqueles reunidos, lembrando de Jesus, era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências impagáveis. Então, aqui nesse contexto, eles ainda estavam em Jerusalém, e até que Simão Pedro, né, e outros também, e outros discípulos, lembraram ainda da necessidade do trabalho, né, eles não podiam ficar ali só em Jerusalém, cultivando essas memórias, né, ali com todos, mas era necessário retornar à vida, né, ao cotidiano do trabalho. Foi aí, então, que eles retornaram, né, saíram de Jerusalém e retornaram a Cafarnaum, né, onde ali a maioria vivia. Mas mesmo, né, deixando ali Jerusalém para trás e voltando para o cotidiano, para o dia a dia, aquela lembrança do mestre era muito viva. Vai nos dizer, cada onda mais larga, cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. Então, aqui de novo, né, a convivência do mestre, cada detalhe do serviço, da ação do mestre, né, daquele carinho que ele tinha com todos ao seu redor. E olha só o que lembrava Jesus, né? As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quanto mais intenso, como que avivava a sua recomendação de bom ânimo. A noite silenciosa reclamava a sua bênção amiga. Então, né, a atividade do mestre, não só as palavras, não só a sua forma de ensinar, mas a sua presença, né, o seu convívio, o seu contato com seus irmãos queridos. E já nessa lição, né, o interessante dessa lição também, que ela vai nos recordar várias passagens do livro Boa Nova. Então, aqui também outro presente trazido pelo Humberto de Campos, que nos deu a oportunidade aí de relembrar, de reviver várias passagens que nós estudamos aí nas lições anteriores. Então, aqui, quando a gente fala desse convívio, né, da família, desse contato de Jesus com seus amigos, com seus queridos, a gente pode voltar lá na lição 2, né, Jesus e o precursor, que lá Humberto de Campos nos traz o contexto, né, de Maria, mãe de Jesus, conversando com Isabel, e as duas ali colocando, né, as convivências com seus filhos, Maria com Jesus, Isabel com João Batista, né, e cada uma contando ali as curiosidades de como aquelas crianças eram tão especiais, né, tão diferentes, como o amor, né, já vivia nos corações daqueles dois. E aí fala, né, que Maria queria muito que Jesus começasse a sua educação, né, começasse a crescer dentro do templo. E aí Jesus fala, mas mãe, a senhora tem dúvida, né, com a minha relação com Deus? E aí Jesus a esclarece,
Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor, ou seja, a escola do lar, né? Que aí nessa lição nós vemos que a presença de Jesus no lar, com a sua mãe, com seu pai, né? Então, novamente, a questão da família, do convívio. E aí, lembrando dessa lição e também dessa parte, né, desse contato, dessa saudade de Jesus, podemos nos perguntar, né, nos colocar, qual que é a nossa proximidade com Jesus, né? Será que nós cultivamos ele, né, chamamos ele para o nosso lar, para o nosso coração? Será que também sentimos essa proximidade, né, e essa saudade com ele? Às vezes, quando estudamos, né, falamos de espiritismo, estamos em contato com a lição, talvez ali em um outro momento não temos a oportunidade de estudar. Será que a gente sente também essa saudade? Sente essa falta dessa sintonia, dessa harmonia dentro do nosso lar? Então, é algo também para nós, né, nos colocar, nos questionar. Será que eu tenho esse convívio, essa proximidade com Jesus? Então, vamos sempre pensar sobre isso. Bem, e continuando, né, na lição, nessa saudade, né, dos discípulos com relação a Jesus, com relação à sua companhia, eles ainda continuavam, né, mesmo em Cafarnaum, continuavam a se reunir, e principalmente se reuniam ao pé do monte, né, onde o Cristo fizera algumas vezes as suas falas, né, colocava ali a sua palavra. Reuniam-se invariavelmente todos os antigos servidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas rememorações carinhosas, e ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Então, de novo, né, aquela saudade, aquela vontade de estar reunidos em nome de Jesus, né, para relembrar todos aqueles fatos que eles viviam durante a presença de Jesus ali com eles. E aí, falando, né, que eles se reuniam ali nesse monte, né, ao pé do monte, podemos lembrar, né, falando de monte, do Sermão do Monte, quando vimos na lição 11, né, que Jesus fala da importância da reunião, né, de todos, principalmente dos vencedores, dos vencidos do mundo, né, todos aqueles que queriam, sentiam essa ânsia no seu coração de receber a boa nova, né, a mensagem do Evangelho. E naquele instante, né, deles reunidos, né, ali no monte, sempre falando de Jesus, tinha aquele sentimento ainda que Jesus iria voltar, de que Jesus iria aparecer para eles, para pelo menos se despedir, né, apesar de todas as aparições que ele tinha feito com seus discípulos, né, com Maria, ainda tinha aquela sensação de que ele iria voltar. E aí, numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reunia-se em preces no sítio solitário. João, né, João, evangelista, havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. E aqui, né, no meio dessa multidão, tinha todos os tipos de pessoas, né, todos os tipos de seguidores. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes, conduzindo os filhos pobres descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. E aí, nesse dia, né, nessa tarde, nesse pôr do sol, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Então, aquela lembrança de Jesus, aquela sensação da sua presença, veio ainda mais forte. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. E é interessante, né, falando dessa atmosfera, desse sentimento, desse instinto, como Humberto de Campos nos colocou, o que é isso, né? O que eles estavam sentindo? Eles já estavam sentindo a aproximação de Jesus, né? A aproximação do Mestre,
que é o que nós vamos estudar hoje, né? Que nessa reunião ali, de aproximadamente 500 pessoas, né? Por isso, os 500 da Galileia, foi a última aparição de Jesus, né? Então, ali naquele fim de tarde, eles já sentiam algo diferente, né? Estava acontecendo alguma coisa, mudou as energias do ambiente, né? E nesse instante também, né, nessa sensação, podemos lembrar da primeira lição do Boa Nova, né? De título Boa Nova, que lá nos fala, né, com relação ao contexto do Império Romano no século em que Jesus viria à Terra, né? Que naquele instante, depois de tantos conflitos, de tantos fatos tão belicosos, sangrentos, parece que vem um século assim de harmonia, né? Onde se teve valorização das artes, das letras, né? Das coisas belas, da família. E aí mesmo, né, Augusto, né, o imperador daquela época, sendo tão franzino, né, um rei tão pequeno, um imperador tão frágil, né, aparentemente, foi um século de muitas alegrias para aquele império. E aí Humberto de Campos, né, nessa lição vai nos lembrar: emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor, e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. Então, se fala, né, desse século Augusto, desse século de paz, mas não lembramos, né, que exatamente nesse século é onde ocorreu a preparação do planeta Terra para receber o seu governador, para receber o mestre. Então, toda essa sensação, vamos dizer assim, toda essa harmonia presente no planeta justamente pela aproximação do nosso mestre. Então, é exatamente isso também, né, que esses 500 estavam sentindo naquele instante. A aproximação do mestre que viria mais uma vez para falar com eles, né, para se despedir. Despedir, né, entre aspas, né. Do céu muito azul, como em festa, para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante, de indizível grandiosidade, que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios de sol. Então, naquela sensação, né, tão boa, né, aquela harmonia, quem que aparece? Era ele, era Jesus, o Cristo, que ressurgia para falar com todos aqueles que era a sua família espiritual. Seu sorriso desabrochava tão meigo como o tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do mestre tomavam a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte daquele banquete de luz imaterial. Então, olha só, que interessante, né? Todos ali vendo Jesus, mas, ao mesmo tempo, era um divino silêncio, né? Aquela sensação, aquele respeito, ao mesmo tempo, da presença do mestre, que nenhuma palavra tomou, né, lugar. Diz aqui Humberto, né, de Campos. A palavra articulada não tomou parte daquele banquete de luz imaterial. E outra coisa, né, a aparição de Jesus. Não era Jesus crucificado, né, não era Jesus com as chagas mas aquele sorriso tão meigo, né, de forma a abraçar todos aqueles que estavam com aquela vontade de vê-lo novamente, com aquela saudade tão amorosa. E aí, né, nessa parte, falando desse banquete de luz imaterial, e dessa lembrança dos que estavam ali, né, das primeiras pregações de Jesus, podemos lembrar da lição 3, né, quando falamos exatamente das primeiras pregações, né, que naquela oportunidade, nós vemos, né, que Jesus se encaminha a Jerusalém, senta ali perto do templo, né, de Jerusalém, e Hanã, que era um dos sacerdotes, né, muito influente ali do templo, pergunta: Galileu, o que fazes, né? O que você faz nessa cidade? Ainda chama Jesus de Galileu, né?
como assim, eu chegasse em algum lugar e alguém fala assim, ô mineira, o que você está fazendo aqui, né? Então, eu não chamo ele pelo nome ou qualquer outra coisa, mas de Galileu, né? Pode ser qualquer um. E aí Jesus fala para ele, né, que vinha construir, colocar o reino de Deus. E aí Hanan trata ele, né, com muita ironia, né, mas como? Você, né, novamente um Galileu, reino? Que história é essa, né? E aí Jesus fala que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E aí, depois dessa situação, nos fala, né, da primeira peregrinação de Jesus, que foi numa praça ampla em Cafarnaum, novamente. Então, olha que interessante, né? Nessa primeira lição, primeiras pregações, Jesus vai até Jerusalém, né? Sofre essa ironia aí de Hanan, né? Esse questionamento de Hanan, e aí vai a Cafarnaum, onde ele começa a sua pregação. E aqui também, né, nessa lição, os apóstolos ainda estavam em Jerusalém, voltam para Cafarnaum, e aí em Cafarnaum tem essa visita meiga, né, essa visita amorosa de Jesus. E é interessante também que na primeira pregação, Jesus nos diz, né, Humberto de Campos, que Jesus faz a sua primeira fala, a sua primeira pregação numa praça ampla, ou seja, né, no meio da multidão, né, no mesmo nível ali numa praça, né, quando a gente pensa na praça é algo plano, né, onde todos estão juntos. Mas aqui agora, né, Jesus nessa mensagem, ele já reaparece, né, nessa figura aí cheia de luz, cheia de amor, né, vindo trazer essa mensagem. Então a diferença aí, né, do início e agora Jesus depois de todos os ensinamentos vem mostrar, né, a sua luz, a sua grandiosidade para aquela família, né, que estava ali esperando pela sua mensagem. Bem, a palavra, né, não foi colocada, diferentemente da primeira pregação aqui, a mensagem já foi no mais íntimo da alma, ou seja, Jesus não falou, mas ele transmitiu essa mensagem para cada um que estava ali presente, os quais ouviram a exortação magnânima e profunda. E aí aqui a gente vai analisar com bastante carinho, né, as palavras de Jesus para esses 500 que estavam ali presentes. Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Então, Jesus aqui dizendo, né, que primeiro ele teve os 12, né, os 12 apóstolos, mas agora ele convidava aqueles 500 ali, que era a sua família, a continuar a propagar a boa nova, o Evangelho. Eles serão os semeadores, vós serei o fermento divino. E aqui, quando Jesus fala dessa questão do fermento divino, né? Fermento, quando lembramos, né? Hoje nós usamos o fermento químico, né? Aquele pozinho, mas lembrando naquela época, né? De quando o pão era feito, eram pedacinhos, né? De massa que continha ali já o fermento, que se pegava um pouquinho para fazer mais e mais pães, né? Então, aquilo que vai crescendo, né? Que vai dando vida aí a mais e mais quantidade, né, a mais massa, né, na preparação do pão. E falando em quantidade, na verdade, nós podemos relembrar a lição 4, a família de Zebedeu. Nessa lição, né, Jesus faz o convite do apostolado a Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, e aí a mãe, né, de Tiago e João pede para Jesus que um sente à sua esquerda e o outro à direita. E aí Jesus pergunta para ela, né, para a mãe deles, mas será que eles estão preparados para receber também do meu cálice? E aí ela fica meio confusa, né, e vai conversar com seu esposo Zebedeu. E aí Zebedeu entra em contato com Jesus, né, para explicar as questões, né, a preocupação com seus filhos, que era justa. E aí Jesus explica como seria, o que seria, né, essa mensagem do Evangelho, né,
O que é esse reino que, na verdade, era no coração dos homens? E aí, quando Zebedeu entende a mensagem, né, o intuito de Jesus, ele diz que aumentaria, então, faria de tudo para aumentar o número dos seus seguidores. Mas aí Jesus, né, lembra que, na verdade, não é questão da quantidade, não é que a mensagem tem que ser, né, passada para qualquer um e para todos. Mas, a verdade, a mensagem do Evangelho é da causa da verdade e do bem. E aí Jesus fala para ele, né? O Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas dos meus discípulos, exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Então, não é qualquer fermento, né? Mas esse fermento da verdade, do bem, da vida, para o coração de cada um, para o coração daqueles que querem receber a mensagem, né? E aí também podemos lembrar da lição 16, o testemunho de Tomé, né? E Tomé, ele tinha aquela ânsia, né, de que Jesus tinha que chamar a atenção dos poderosos, que a mensagem tinha que ser disseminada principalmente àqueles que tinham poder, né, que tinham condições de lutar pela mensagem. E aí Jesus lembra Tomé, né? Tomé, a nossa senha é a nossa própria exemplificação. Opa, então onde que tem que começar esse fermento? É apenas se espalhar? É apenas fazer a massa crescer? Ou é principalmente no meu coração? Né? Essa mensagem que cresce dentro de nós, né? Que envolve o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, é disso que Jesus está falando. Da nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Então, lembrando aí de algumas lições também já colocadas por Jesus. Bem, e aí continuando, né, na fala de Jesus para aqueles irmãos, instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse deste tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. E aqui nesse pedaço, nós lembramos quando Jesus faz o convite, né, do apostolado, quando Jesus lá reúne já os 12, né, para continuar a tarefa, para colocar ali a tarefa da Boa Nova, que foi a lição de número 5, quando estudamos sobre os discípulos, né, e nessa lição Jesus fala várias recomendações para eles, né, com relação do que eles iriam sofrer, da questão da vigilância, né, que eles pudessem manter ali o bom combate nas suas próprias questões íntimas, né, e colocando a mensagem de uma forma humilde, né, com amor, né, e de uma maneira geral, quais seriam as normas de ação que eles iriam seguir para propagar a mensagem, para propagar a fé viva, né, o testemunho. E é interessante que nessa lição, né, no finalzinho dela, Humberto de Campos nos destaca a atitude de Judas Iscariotes, que aí Jesus fala, né, de todas as recomendações, e aí no final ele diz, mas mestre, não esqueça, nós temos a necessidade do dinheiro, né, a gente não pode começar nada, não pode fazer nada sem dinheiro. E aí Jesus dá a lição para ele, e aqui destacamos, né, quando Jesus diz, organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. E aí Judas faz essa coleta, né, desses bens e fala, olha, Jesus, é pequenininha, mas já temos alguma coisa, né? E aí Jesus ainda diz para Judas, sim, Judas, a bolsa é pequena, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas a seu peso. Então, a questão das coisas materiais, né? Das nossas tarefas que temos que fazer aqui no plano físico, né, na Terra, mas que estão cheios aí, envoltos por distrações, né? Para que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que estejamos atentos. Bem, e continuando na fala de Jesus, para entrardes na posse desse tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz
para seguir-me. Então, essa lição aqui novamente de Jesus, né, para ficarem atentos, né, negai-vos a vós mesmos, as suas imperfeições, né, muitas vezes a gente sente vontades, a gente tem sentimentos que nós também temos que lutar contra, né, nós temos que fazer esse esforço, essa reforma. E aí Jesus diz, né, que ele mesmo negou a própria vontade. Será que não era vontade de Jesus de espalhar o evangelho, de que nós já fôssemos felizes, né, irmãos, que seguissem a sua mensagem? Mas ele primeiro executou os desígnios de Deus, né, de cumprir a vontade de Deus. Tomai a vossa cruz para seguir-me. E aqui a gente pode lembrar de novo da lição 6, né, em sequência, quando Jesus fala da fidelidade a Deus. Porque depois daquela conversa, né, da lição anterior, né, com os discípulos, ele explicando ali da tarefa, do discipulado, que eles passariam dificuldades, eles se questionaram, né, o quê? Mas a Boa Nova, então, reclamaria tamanhos sacrifícios? A gente está falando do reino de Deus, como assim sofrimento? Como assim sacrifício, né? E aí Jesus dá a lição para eles da questão da fidelidade a Deus, né? Que a fidelidade deveria ser uma das primeiras virtudes, né? Falando aqui de novo da lição, né? Negai a vós mesmos. Então, às vezes nós temos vontades, né? Ainda relacionadas à nossa imperfeição, mas primeiro temos que lembrar da nossa fidelidade a Deus, de cumprir a sua vontade, né? Jesus esclarece, né, os irmãos, os discípulos, né, questionando, mas como assim, né? Que coisa é essa de sacrifício? Tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilais ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Então, se nós somos fiéis aos prazeres, né, aos vícios, isso também vai nos cobrar algum sacrifício, né, algum sofrimento. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. E aí, ainda, né, falando de fidelidade a Deus, nos lembramos aqui da lição grandiosíssima da irmã Joana de Cusa, a lição 15 do Evangelho, do Boa Nova, né, que nós estudamos. Que Joana de Cusa, seu marido era o Cusa, né, um homem muito poderoso, que não se importava com questão de fé, nem queria saber das lições de Jesus, mas Joana tinha em seu coração aquela vontade de segui-lo, de conhecer o Evangelho. Ela então vai atrás de Jesus, né, com essa vontade de segui-lo, mas Jesus diz para ela, volta ao teu lar, né, tu tens a tarefa com seu esposo, com a sua família, e recomenda a ela, né, vai filha, sê fiel. E aí mostra nessa lição a vivência de Joana de Cusa, né, com o Evangelho, mas dentro do seu lar, da sua família, né, como falamos no início, do cotidiano, da convivência. E aí no final dessa lição, né, que para nós foi uma lição bastante emocionante, onde ela diz, né, Joana de Cusa ali, há momentos de ser queimada na fogueira, com seu filho ainda, e aí um soldado, né, com bastante ironia, fala para ela, mas seu mestre, o seu senhor só te ensinou a morrer? E ela diz, né, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então, a questão da fidelidade aí, de novo, a Deus, né, à vontade divina. Bem, seguindo a mensagem de Jesus, séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza na vida imortal. Bem, aí falando dos enganos da vida transitória, né, e a soberana grandeza da vida espiritual, então aqui Jesus falando de novo, né, das nossas dificuldades no plano físico, mas daquela certeza grandiosa, né, do reino de Deus, né, da vida futura, da vida eterna. E aí podemos lembrar de várias lições, né, que falamos sobre isso. Então, aqui algumas, por exemplo, a lição 7, né, da luta contra o mal. Porque Tadeu, nessa lição, questiona Jesus, né, mas, mestre, por que você não reúne todos, né, os inimigos da mensagem e já converte todo mundo de uma vez, né, ia ser muito mais fácil. E aí Jesus coloca da questão né, do bom combate, né, das nossas oportunidades, do nosso próprio esforço,
né? Para nós nos educarmos, né, da questão do nosso progresso. E aí depois a lição do bom ânimo, né? Quando Jesus fala da questão da nossa educação mental, que Bartolomeu, que era um dos apóstolos, fala para Jesus que ele se sentia muito triste, muito desanimado. E aí Jesus já muda, né, essa chavinha nele, olha, a boa nova não é uma boa notícia, será que isso não é algo para nos trazer alegria? E aí, com os conhecimentos, né, com a mensagem de Jesus, Bartolomeu consegue reverter, né, todos os seus problemas, as suas frustrações, e agir conforme o evangelho de Jesus, né, colocando ali a alegria, a boa palavra, o consolo. E aí, nessa lição, né, na lição 8, Jesus ainda coloca aquela pequena mensagem, né, o reino de Deus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Então, quando nós conhecemos a mensagem, né, a boa nova, a boa notícia, a gente larga tudo que tem, né, as nossas vontades mundanas, as nossas imperfeições, para cuidar desse tesouro, né, para trabalhar em cima desse tesouro, que é a boa nova, que é o evangelho. Então, essa necessidade do bom ânimo, né, nos esforçarmos nessa alegria do evangelho. E mais uma lição, né, com relação a esses enganos da vida transitória e a grandeza da vida imortal, lembremos do exemplo de Zaqueu, né, na lição 23, o servo bom, que apesar de Zaqueu ser ali um homem de posses, Jesus chama ele de servo bom e fiel, porque ele aplica todas aquelas vantagens, né, entre aspas, que ele tinha, todos os bens que Deus deu para ele administrar, ele aplicava com amor, né, no trabalho, tratando bem os seus servidores, né, e ainda reconhecia em si alguém imperfeito, né, que precisava melhorar. E aí Jesus dá essa lição maravilhosa quando ele vai à casa de Zaqueu, né, ter a refeição na casa de Zaqueu, chamando de servo bom e fiel, dando aí mais uma lição para os seus discípulos, né, para os apóstolos. Bem, voltando na fala de Jesus, a chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos, o vosso símbolo, a cruz, o recurso ditoso da redenção. Porém, no desenrolar das batalhas, sem sangue, do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pela sombra da crueldade, dai-vos-ei a minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinado ao sustento das mais ínfimas criaturas. E aqui, né, como não lembrar da lição, quando Jesus fala que a minha paz representa a água viva, não lembrar da lição 17 do Boa Nova, né? Uma lição que, pessoalmente, foi uma das nossas mais preferidas, quando Jesus vai a Samaria, né? O nome da lição, Jesus a Samaria, e lá encontra a mulher do poço, né? Da samaritana, que Jesus pede a ela água, e aí ela diz, mas como tu, né, um galileu, aí lembramos de todo o conflito, né, que existia ali em Israel com relação a Samaria e o povo, né, de Israel, de Jerusalém, todas as suas questões, diferenças políticas e religiosas, e ela, uma mulher samaritana, Jesus, que vinha, né, da Galileia, pedindo água para ela, e ela diz, mas como, né, você, um galileu, um judeu, pedindo água para mim, que sou samaritana, e aí Jesus, né, oferece para ela água viva, aquela água que lhe saciaria qualquer sede, né? E aí nós falamos nessa lição que a água viva é a nossa verdadeira comunhão com Deus, né? Independente das nossas diferenças culturais, né? De crenças, de pensamento, a verdadeira comunhão, que é a lei, a primeira lei, né? Do Livro dos Espíritos, que é a lei de adoração.
E aí, ainda falando dessa lição, da lição 17, Jesus fala da questão do alimento, né, que é o esforço, o alimento que nos sustenta, que é o trabalho, né, as nossas ações úteis. E aqui ele ainda refere-se a isso, né? O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo, o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinado ao sustento das mais ínfimas criaturas. Então, é o nosso esforço, né, a nossa atividade, o nosso trabalho, tudo aquilo que fazemos de útil, nós estamos servindo primeiramente ao Senhor, a Deus, né, a Jesus e a Deus. Então, fica aí as duas leis, né, a lei de adoração, que é a nossa conexão com Deus, e a lei do trabalho, né, que é a nossa atividade, o nosso esforço para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. Sereis a união onde tiver, falando de atividade, né, de esforço, Jesus diz, sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo, edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade, onde se perturba a ciência incompleta do mundo. Aqui também lembramos, né, da oração de São Francisco, né, que nós sejamos essa atividade, esse trabalho em nome de Jesus, né, onde houver trevas, que levemos a luz, onde houver o ódio, que levemos o amor. Então, exatamente, né, os instrumentos de Jesus, da atividade de Jesus, de colocar o seu evangelho, né, que nós trabalhemos aí fielmente em nome de Jesus. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temeis. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. E aqui damos destaque, né, nesse último trechinho, em obediência feliz à sua vontade augusta. Como assim, né? Obediência feliz. E aí lembremos de Jesus mais uma vez, né? Dos seus exemplos. Ele era o governador da terra, né? O nosso mestre maior, o nosso exemplo maior, o nosso modelo e guia. Mas ainda assim, ele mostrou para nós essa questão da obediência feliz à vontade do Pai. E aí que, novamente, né? Podemos trazer à lembrança várias lições, como, por exemplo, na lição 24, a ilusão do discípulo, né, que vimos aí a questão de Judas, a sua intenção, né, todo o seu plano, porque ele achava que Jesus era muito lento, Jesus era muito humilde, né, então ele tinha que fazer alguma coisa para acelerar esse processo aí do reino de Deus, mas o seu plano nós sabemos que não foi, né, não funcionou como ele queria, foi por água abaixo, e ainda, né, Jesus, sabendo de tudo que se passava, né, no coração e na mente de Judas, ele ainda o chama de amigo, né, porque vens, o que tens comigo, né, quando Judas vem aproximar de Jesus para lhe dar o beijo, né, para acusá-lo, e aí Jesus ainda o chama de amigo, lhe dando essa oportunidade, né, de reconhecimento, de mudança, mas nós sabemos a história, né, então, e no final dessa lição, Jesus ainda fala a Judas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então, justamente a questão da humildade, né, de cada coisa em seu lugar, no seu caminho. E também lembremos da lição 25, a última ceia. Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, de seu sacrifício, mas ainda assim, na obediência feliz, né, como dissemos aqui, reúne todos os seus amigos queridos do coração
para falar, de despedir, né, de ter aquela última confraternização com eles. E no final, né, os discípulos ali falando de reino de Deus, quem seria o maior de todos? Ah, eu sou o maior de todos. Não, eu sou o maior de todos. Jesus, né, coloca ali o avental e começa a lavar os pés dos discípulos, falando, né, da humildade, dessa necessidade do amor, do sustento de cada um, né, deles entre si. E também falando da negação de Pedro, que Pedro negou Jesus, mas mesmo assim Jesus, né, consola ele ao final dizendo: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso, né, justamente a obediência feliz, né, de reconhecermos a nossa fragilidade, mas continuarmos nesse esforço de realizar a vontade do Pai. E também, finalmente, né, a lição 27, a oração do horto, né, que nessa lição Jesus convida 2 apóstolos, né, para lhe acompanhar em suas preces finais, antes do momento da crucificação, e os 2 caem em sono, né, e aí lembrando, né, da necessidade da vigilância, do nosso esforço, que às vezes Jesus nos convida tantas vezes, mas continuamos nesse sono, né, nesse sono pesado das questões materiais. Então, dessa necessidade de estarmos despertos, de estarmos atentos, né, e ao mesmo tempo também sem cobrar do próximo, porque Jesus passou por tudo que passou sozinho, cultivando ainda, né, o amor, a paciência, o perdão, mas sozinho. Então, é exatamente essa questão da obediência feliz, né, que por mais das nossas dificuldades, da nossa fragilidade, da nossa ignorância, que a gente continue nesse esforço, né, de obediência feliz, do bom ânimo, né, de compreender a vontade do Pai. E assim, foi essa mensagem, né, essa maravilhosa mensagem que Jesus trouxe para aqueles 500 da Galileia que se reuniu naquela tarde, naquele pôr do sol. Sagrada emoção, senhorara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram o Mestre, rodeado de luz, como elevar-se ao céu em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Então, foi essa a última aparição, né, a última mensagem que Jesus trouxe aqui, né, presentemente no planeta Terra. E aí, vai lembrar Humberto de Campos, né, para finalizar a lição, no Monte Galileu, 5 centenas, ou seja, 500 de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Naquela noite de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus Cristo. Foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz por meio dos bastidores eternos do tempo. Então, a mensagem de Jesus não era só aquele tempo, não era só aqueles 500, mas é algo que ia, né, percorrer aí toda a humanidade, toda a história da humanidade. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos caminhos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus, com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da Terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Então, aqui Humberto de Campos nos esclarecendo, né, que esses 500 que receberam essa mensagem direta de Jesus estão trabalhando em diversas, né, reencarnações para propagar ainda mais a mensagem. E não só nos termos religiosos, né, tanto aqui que ele colocou nas artes, na ciência, na política. Então, em todo lugar, né, em qualquer
sentido dos passos da humanidade aí, esses 500 e provavelmente muito mais agora, estão colocando a mensagem de Jesus. Então, a gente não pode esquecer jamais, né? Por mais que passamos por tempos difíceis na humanidade, na nossa cultura, né? Na política, na economia, o que seja, lembremos, Jesus, né? Tem aí seus trabalhadores fiéis. Existem espíritos e espíritos evoluídos, né? Que vêm nos ajudar, que vêm nos colocar no caminho certo. Então, que nós não percamos essa esperança, essa confiança e essa certeza, né, na vontade de Deus, na vontade do Pai. E, por fim, abandonados e desprotegidos na terra, eles passam, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Então, que nos esforcemos para fazer parte também dessa caravana, né, dessa família de Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem que nós tínhamos para colocar hoje. Agradeço muito os irmãos, a atenção e a paciência de nos escutar, e muito obrigada mais uma vez.